Fala pessoal, Matheus Santos para mais um vídeo aqui do canal e hoje, olha só o privilégio que eu estou tendo de estar recebendo aqui uma amiga minha, Silmara Miranda. Eu sei que muitos de vocês já ouviram a história dela, a trajetória dela, então como eu sempre trago aqui no canal histórias inspiradoras para ajudar vocês aí que acompanham aqui no canal, mais de 100 mil inscritos que nós chegamos aí nesse ano, é a oportunidade de trazer uma pessoa que tem uma história incrível, uma pessoa que, poxa, estudou pra caramba, é mãe, né, e passou por muitas dificuldades também para chegar no cargo. Então hoje eu queria focar aqui com vocês sobre a parte de estudo da Silmara, queria que ela se apresentasse para vocês e falasse um pouquinho da rotina e tudo que ela enfrentou ao longo desses anos aí estudando para hoje se tornar PRF. Silmara, eu quero te agradecer pela oportunidade, é um privilégio ter você aqui. Você é uma pessoa assim, sabe, muito humilde, sabe, sempre acessível e hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui num evento com ela também de comunicação. Silmara, se apresenta para o pessoal aqui do canal Projeto Eu Conquistado, aqui mais de 100 mil pessoas que acompanham aqui o nosso projeto. Fique à vontade aí para se apresentar. Olá pessoal, meu nome é Silmara Miranda, eu sou servidora pública federal, passei no concurso da PRF. O concurso foi de 2018, a prova foi em 2019. Não, é 2019, eu acho que foi 2018, novembro, né? Edital de 2018, prova em 2019. E o meu CFP em 2020. 2020, é do meu concurso, né? Só que eu entrei na PRF em 2020. Então, estou fazendo um ano aí de Polícia Rodoviária Federal. Hoje trabalho na área de comunicação, junto com o Matheus, que me ajuda também. É a minha chefe agora. Não, senhor. Trabalhamos juntos e para mim é uma felicidade imensa estar podendo trabalhar na PRF e na área da minha formação, né, que é jornalismo. Silmara. Show de bola, Silmara. E assim, pô, tudo aconteceu assim. A minha pergunta que eu sempre quis te fazer, a gente sempre conversou assim, mas eu sempre fiquei pensando assim, poxa, a Silmara aí, né, foi bastante conhecida e tal, com a trajetória dela, mas por que PRF, sabe? Eu sempre pensei nisso, poxa, ela podia ter feito vários concursos, PF, área de tribunais, fiscal, mas assim, como é que foi que surgiu essa questão assim, pô, eu quero ser PRF e eu vou estudar para isso? Eu escolhi carreiras policiais, a princípio, porque eu acho a carreira policial uma carreira dinâmica, né? Eu não me via muito apesar de hoje fazer muito trabalho de escritório, né? Ficar fechadinha ali numa sala, eu gosto muito dessa atividade policial. Então, eu queria ser servidora pública federal, né? Desde quando eu fazia... Federal, não queria o nome federal. Não, servidora pública. Então, assim, desde quando eu estudava na minha faculdade lá, com os meus 20 anos, que fazia faculdade de Educação Física, a minha intenção era me formar e prestar concurso público. Mas aí minha vida mudou o rumo, né? Fui morar em Salvador, ganhei o concurso da Loira do Tchan. E aí fui deixando a vida me levar até o momento que eu quis realmente voltar para Brasília, sair de Salvador, voltar para Brasília e retomar aquele sonho antigo de estudar para concurso. E aí por que eu escolhi a PRF? Fazia parte do meu plano de estudar para carreiras policiais, porque eu acho uma atividade mais dinâmica, né? O concurso da PRF especificamente caía matérias, né, que eu gostava, que era matéria de trânsito, que era direito penal, processual penal, né? Eu falei, bom, já que eu vou ter que estudar muito tempo, então eu vou estudar matérias que eu goste, que eu tenha interesse em aprender. E tu não era da área de direito, né? Não sabia nada. Comecei do zero, direito administrativo, constitucional. Então eu falei assim, bom, já que eu vou ter que começar do zero e vou estudar por muito tempo, então pelo menos eu vou estudar matérias que eu goste, que eu tenha interesse em aprender, curiosidade. Então eu escolhi especificamente a PRF por isso, né? Além de todas as outras vantagens que a gente sabe que a carreira tem, né? De ser, né, uma carreira única, né? O salário é bom, é federal. Então, assim, meus olhinhos brilhavam, assim, para a PRF, né? Então, eu estudei trânsito, tinha outras matérias, direitos humanos, né? Éticas, eram matérias, assim, que eu tinha interesse em aprender. Então, eu segui mais ou menos essa escolha, assim, pela PRF, pelo que ia me trazer prazer e menos sofrimento, né? Caramba. Porque concurseiro sofre. Não, e é legal porque assim, eu achava assim que, pô, você tinha feito tudo, assim, construído uma carreira, jornalista e tudo mais, e aí que tinha despertado para concurso, mas na verdade já era uma coisa antiga que você já... Antiga. Até porque Brasília, parece que o pessoal, todo mundo respira concurso todo ali. mundo. Em Brasília é meio que contagia, assim, né?
Então, eu já pensava nisso há muito tempo e essa vontade, na verdade, nunca morreu, né? Sim. Só que aí, como eu nunca abracei de fato esse sonho antigo, eu fui deixando as coisas acontecerem e foi muito bom tudo que aconteceu na minha vida, né? Pude me formar em jornalismo, fui para Salvador, morei em Salvador, depois que eu saí do Eltian, me formei em jornalismo, né? Tive minha filha, realizei outro grande sonho da minha vida. Tem quantos anos já? Hoje ela está com 10 anos, né? Uma mocinha já. E aí, quando ela tinha 5 anos, eu trabalhava, né? Trabalhei na área, né? Trabalhei em rádio, trabalhei em TV, tive a minha própria editora lá em Salvador. Até um momento que eu cheguei assim, não, eu quero uma coisa mais estável na minha vida, sabe? Eu quero uma coisa estável e que me dê segurança, afinal de contas eu tenho uma filha, né? A cabeça muda também. E aí, quando eu tinha muita vontade de estudar para o concurso, de ser servidora pública, aí eu falei assim, esse é o momento, sabe? E eu comecei essa empreitada assim, bem consciente de que não seria uma tarefa fácil, né? De que não seria um projeto a curto prazo, né? Então eu fiz tudo programado assim, eu me dei 3 anos, não sei se foi, na época não sei se foi 2 ou 3, eu me dei 3 anos assim, e eu falei, cara, em 3 anos eu já quero estar com a minha vida resolvida. Você chegou a fazer uma reserva financeira antes e tal? Fiz uma reserva porque justamente eu não queria trabalhar a época que eu estava estudando. Porque eu tinha uma filha para cuidar, né? Eu tinha que cuidar da minha casa, eu tinha que cuidar da minha filha. Então, me programei, fiz o meu planejamento em 2016, de que no início de 2017 eu ia me mudar para Brasília, que em 2017 eu ia começar a estudar, sem trabalhar, ia colocar minha filha para ficar o dia todo na escola. Então, a minha filha estudava de manhã e de tarde, eu deixava ela de manhã e buscava ela à tarde. E aí, foco, né? O período que era para eu estar trabalhando, né? Que era o período. Aí eu falei, esse período vai ser o período para eu estudar. Então, quando eu deixo ela na escola, eu vou para academia, volto para casa e estudo até a hora de buscar ela na escola. Cara, é exemplo de foco, né? De determinação. Foco total. Porque, de fato, hoje muitos concurseiros têm essa dificuldade, né? O cara quer, como você tinha o desejo de passar, mas aí tem aquelas coisas, poxa, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tanta coisa. E eu acho que isso é um exemplo para as pessoas que aqui nos seguem. Tem muitas meninas também que se inspiram em você. Você foi um exemplo de determinação e foco. Mas assim, tu começou em 2016 especificamente a estudar e tu te trancou? 2017, depois do carnaval, Depois do carnaval, que eu já tinha me estabilizado ali em Brasília, né? Afinal de contas, me mudei depois de muitos anos morando em Salvador. Aí me estabilizei novamente em Brasília, né? Que foi a cidade que eu me criei, que foi a cidade que eu fui criada, passei minha adolescência toda. E decidi voltar para Brasília. E como eu comecei realmente do zero a estudar, eu achei que naquele momento, para mim, seria melhor um curso presencial. Sim. Né? Hoje em dia, pouquíssimas pessoas fazem isso, né? Mas no início é bom, no né? início é bom, você não tem noção nenhuma. Do zero, assim. E já estava afastada há muito tempo de tudo, né? De matemática, português, até matérias básicas. Quanto assim, mais chegar no direito. Até, né? Aí quis me matricular num curso presencial, quis, né, ficar cercada de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, né? E conversava e tinha tudo muito bem definido assim no meu dia, muito disciplinada, sempre muito disciplinada. Estudava o dia todo e aí me dava o luxo de à noite parar de estudar para cuidar da minha filha. Sim, legal. Então assim, o presencial você começou ali em 2017, mas também imagino que em casa, os finais de semana, aquela coisa sempre estudando. E o presencial demorou uns 7, 8 meses. Você teve muita dificuldade, Silmara, no início, assim, ou assim, era uma coisa que você estava tão determinada que fala assim, cara, eu vou ter dificuldade, mas eu vou me virar aqui. Na verdade, eu acho que a dificuldade ela vai vindo com o tempo, né? Porque a pilha vai acabando. Eu começava muito empolgada, você vai acostumando, né, a ficar muitas horas por dia estudando. Cada vez mais, começa com às vezes 2, 3, 4 horas, às vezes quando você vê, você está estudando 5, 6 horas por dia. E com o tempo a pilha vai acabando, né? Então eu percebi isso, eu falei, gente, eu preciso passar logo
porque eu sei, porque já tinham me falado isso, né? O tempo você vai cansando, assim, vai perdendo um pouco a esperança. Até a motivação ali, né? Você chegou a fazer já concurso no 2017? Não, e eu não estava trabalhando, né? Então ainda tinha isso, assim, eu falei, olha... responsabilidade, cobrança própria também, eu né? não estou trabalhando, então eu preciso passar, né? Porque tem muita gente que tá trabalhando, né? E que aí arruma o tempinho para estudar. Eu não tava. Então, para mim, a cobrança vinha mais até de mim mesma, sim, né? Sim. E nesse ano você já fez concurso? Como é que foi? Pois é, foi um grande sinal de Deus, assim, na minha vida, que eu comecei a estudar em fevereiro de 2017, aí no final do ano já teve o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Sim. E eu passei. E foram duas provas, né? Foram 2 concursos diferentes. Um edital para agente e um edital para escrivão. E eu fiz as 2 provas e eu passei nas 2, né, de Polícia Civil de Santa Catarina. E para aquilo para mim foi muito... Você estava com quanto tempo de estudo? Menos de um ano, estava com 10 meses, 8 meses de estudo. Então aquilo para mim assim foi maravilhoso, porque foi a minha primeira experiência em concurso público e eu já tive a aprovação. E eu falei, tô no caminho certo, né? Tô no caminho certo para aquilo que eu quero. E aí viajei várias vezes para Santa Catarina, sim, né? as fases e tudo, para fazer as fases, e demorou. Aí quando eu fui chamada para tomar posse em Santa Catarina, eu já estava até na PRF. Já estava na PRF. Eu já estava. Então assim, para a gente ver que é um processo longo, lento, demorado, né? Mas que vale a pena pra caramba. Aí tu passou em 2017 e como foi 2018 pra ti? Porque aí tu já estava ali aprovada, mas assim, tu não perdeu o foco das federais. Não perdi, continuei. Aí em 2018 voltei, assim, fiquei dividindo o meu tempo com as fases lá de Santa Catarina, indo e voltando. Continuava estudando para a PRF, fiz outros concursos também, sem estudar especificamente para eles. E aí no final de 2018 saiu o concurso da PRF. Aí quando saí da PRF, o foco total na PRF. Você fez PF também ou não? Fiz PF também, mas eu tava com foco. O conteúdo da PF foi muito diferente, né? Informática, contabilidade. Você chegou a fazer também? Não fiz. Contabilidade, estatística, caiu muita questão. Caramba. E aí, como eu tava muito focada lá em CTB, foram 40 questões de trânsito, né? Sim, 40. Eu fico assim muito admirado com a tua trajetória, porque normalmente quando a pessoa passa num concurso público, como foi esse da PC, já é um puta concurso, né? Aí já tem muita gente que já, Era um estado maravilhoso, é um estado Você se acomoda e tudo mais, só que assim, tu não perdeu o foco nessa capacidade de ter a disciplina de continuar estudando. E assim, uma coisa que eu foco muito no canal aqui é sobre método, né? Qual era o método de estudo da Silmara, né? Ela tinha, videoaula, PDF, tu tinha um método próprio que você, assim, não, é isso aqui que funciona comigo. Como é que tu de fato estudava, assim, eu vou estudar agora um assunto novo de penal. O que você fazia? Eu comecei com apostila. Como eu não sabia realmente nada, né, de direito e tudo, se eu começasse a assistir videoaula, eu ia ter que ficar pausando e ia demorar uma eternidade. Então eu achava mais prático para mim ler a apostila, indo fazendo o meu resumo. Impressa mesmo, aquelas apostilas Não, impressas. eu lia pelo computador. Apostila de PDF, você fala. Apostila de PDF, eu lia as apostilas, fazia meu resumo, tinha os dias certos das disciplinas certas, tinha a minha agendinha, Fez um planejamentozinho, não era um negócio... Não, estudava poucas matérias por dia, apesar de ter o dia todo para estudar. Gostava de estudar poucas, de ficar assim umas 3 horas em uma matéria. Porque tem gente que cada 2 horas gosta de mudar, gosta de uma hora. Você estudava aqui, umas 2, 3 disciplinas ali por dia, no máximo? Não, no máximo 3. No máximo 3. Legal. Principalmente no início. No início eram umas 2, assim, porque eu perdia realmente muito tempo lendo. Aí lia... fazia meu resumo no outro dia, resumão. Fiz uns 2 ou 3 assim, sabia? Caramba, que e aí no dia seguinte revisava o que eu tinha estudado no dia anterior, pegava outra matéria, ia fazendo isso com todas. Exercícios. No dia seguinte eu sempre estudava, revisava o que eu estudei no dia anterior, e toda semana eu sempre revisava tudo desde o início. A revisão tudão, né? Aquela coisa tudão. De tipo assim, uma vez por semana, tudão. Caramba. Uma vez por semana desde o início. Então, assim... E tu selecionou uma quantidade X de disciplinas, ou tu pegou, não, vou pegar todo o edital anterior e vou pegar as 15 disciplinas, ou tu fala, não, essa semana eu vou estudar só 5, só 7. Não foi nem essa semana, foi assim, até
tipo, concluiu direitos humanos, eu não vou pegar outra matéria. Vou ficar só nessa, será, eram 10, 12 disciplinas que caíam. Falei, não, vou começar com 8, vou começar com 10. Né? Então eu estudava 2 por dia, ou às vezes eu estudava até menos, né? Porque português eu estudava mais vezes na semana. Algumas matérias dava prioridade para algumas mais. que tu tinha um pouco mais. Qual era as que tu tinha mais dificuldade? Exatas, né? Exato. Física, nossa. Mas estudou. Eu vou falar uma coisa, não sei nem se é essa dica que você dá para seus alunos, eu vou falar, se fosse hoje de física, eu nem teria estudado. Eu zerei aquela merda. Eu estudei e zerei. Eu nem teria perdido meu tempo com física, que eu também zerei. Eu falei, gente, a gente perde tempo, podia ter acertado mais ali no CONTRAN, né? No Código de Trânsito, mas fiquei perdendo meu tempo com física lá e chegou na hora. Foda. E tu fazia também matemática também eu acertei super pouco. Fazia simulados também, aqueles de projetos assim, ou de cursinhos? Mas eu gostava mais de fazer questões. Eu resolvia muitas questões, né? Porque era o dia de estudar português, às vezes era o dia de revisar direitos humanos ou revisar constitucional. Ao invés de fazer a revisão, eu fazia muita questão. Eu gostava muito de fazer questão. E eventualmente um simulado, né? Para testar a pontuação total, o tempo que a gente faz, né? A redação. A estratégia da prova ali, né? Isso é discursiva também. Você fez uma preparação específica. Pô, você é jornalista e tal, né? Escreve bem, mas assim você também fez. Fiz o curso de redação. Fazia Olha redação aí, pessoal, uma vez. ela é jornalista, já escrevia há muito tempo e fez, e você cria vergonha na cara que às vezes não quer fazer um curso de redação, né? É bom, porque a galera que trabalha com concurso público tem muita experiência, né, para passar para o aluno. Já passou por aquilo ali, sabe o caminho das pedras, né? Confiar no processo ali, né? Então algumas pessoas até me perguntam, eu vou comprar um livro de direito, eu falei, cara, compra o livro específico ali do concurso. Segue o cara ali, lá, né, que dá dica, que é experiente, que é especialista no assunto. Porque concurso público tem muito disso também, né? De você usar estratégias para o que você pode deixar em branco, o que você pode responder, o que você tem que dar mais ênfase. Você fazia isso também, treinava, tipo assim, não, na prova, essa matéria aqui eu não vou marcar tudo. Você treinou isso também? Olha, sinceramente, eu queria acertar tudo da prova. Esse é o pensamento, né? Esse é o meu erro, assim, eu queria acertar tudo. Porque se eu tivesse um pouquinho mais de estratégia na época, física, por exemplo, eu não estudava, né? Porque a gente não tinha esse problema de zerar a matéria e ser eliminado. Então, assim, exatas são matérias que a gente perde muito tempo estudando. E eu gostava muito de trânsito. Então, assim, de repente, se eu tivesse estudado mais as leis de trânsito, do CONTRAN, eu teria acertado, que era uma quantidade de questões maior, né? O tempo que eu tinha estudado para física, que eu não acertei nenhuma, teria usado para estudar outras matérias de direito, que eu teria ido melhor e teria, né, uma pontuação maior. Cara, que legal. Teu método, então, ali, ler apostila, fazer questões, é aquilo que a gente sempre fala, né? Não existe uma fórmula mágica, né, senhora? A pessoa vai ter que estudar a apostila, ela vai ter que fazer o resumo ali. Tem gente que não gosta, mas tem gente que... Eu, por exemplo, sou esse cara que só sei se eu escrever. Se eu não escrever, parece que eu não aprendo. Então, eu também. E as questões, você falou, no dia da prova você vai enfrentar questões. Então, a importância de você fazer muitos... A tua fala sobre simulados eu acho muito interessante, porque, de fato, tem gente, às vezes, que quer fazer só o simulado e não quer treinar no dia a dia ali. Pô, deixa eu fazer 50 questões de penal, deixa eu fazer 20 questões. É uma forma de revisar também. E se você saber como a banca cobra, né? O perfil da CESP. Você acerta a questão, às vezes, só porque... Opa, já te conheço, CESP. Já te conheço. Sei como é que você está negando uma questão, né? Como é que você deixa uma questão errada. E fora isso, o tempo que você usa, né? Nossa, eu estou demorando muito aqui nessa matéria, nessa questão, nessa redação. Eu vou fazer a redação primeiro, eu vou fazer a redação depois. Todo esse treino ali, né? A estratégia, como você falou. O simulado é bom para isso. Quem passa em concurso público, eu sempre falo, não é às vezes o mais inteligentão, o cara que é o doutor da matéria. É uma pessoa que tem estratégia, ela sabe qual matéria ela vai começar, ela vai terminar, em que momento ela vai fazer a redação. E, pô, pessoal, tá aí, ó, o exemplo do método de estudos aí, método Silmara. Método Silmara. E assim, Silmara, pra gente finalizar aqui, pra não ficar tão longo o vídeo, eu sei que você é uma pessoa muito requisitada também, tá, pessoal? Tô aqui, mas tem um monte de gente ali por trás esperando a Silmara pra conversar com ela também. A importância de acreditar nesse processo, né? Eu fico imaginando assim, você quando decidiu fazer toda essa reserva financeira,
poxa, a decisão de colocar sua filha numa escola integral, porque eu tenho filho, eu sei como é que às vezes você coloca, deixar sua filha, né, de manhã, né, e tudo. Criança. E assim, o que tu pensa sobre isso, esse processo, né? Como é que, da onde você tirava forças e assim, fala, não, vai dar certo, porque não é fácil, às vezes as pessoas nos assistem que, pô, eu não consigo parar um ano para estudar. E você acreditou nesse processo, né? Primeiro porque eu tinha, para mim era muito claro assim que não ia ser um processo rápido. Então, eu quando comecei, eu não esperava mês que vem ou daqui a 2 meses já estar empregada, já estar trabalhando, já ter passado num concurso. Eu me dei 3 anos. Você se preparou, planejou para isso, né? Eu me planejei. Então, assim, por mais que fosse difícil, doloroso, eu respirava fundo, eu falava, eu me dei 3 anos, eu me dei 3... Não sei, eu não lembro agora na época se eram 2 ou 2. Eu me dei esse tempo, então eu ainda estou dentro do prazo, sabe? Uhum. E aí, disciplina, né? Sem sombra de dúvidas. Nem sempre tá motivada, né? Mas... Nem sempre, mas o que eu tenho que fazer hoje? Hoje é isso que eu tenho que fazer? Vou devagar, vou aos poucos, vou, né? Eu media o tempo de estudo com música de concentração. Não era uma coisa que eu costumava fazer, estudar escutando música, mas música de concentração é outra coisa, né? Sim, aquelas ondas, aqueles negócios. É outra coisa. E abafava o som para o que poderia me atrapalhar. Então, assim, eu Você realmente... estudava em casa mesmo? Estudava em casa. Estudei um tempo em bibliotecas, mas quando eu ia presencial, eu estudava em bibliotecas. Mas depois, para mim era mais proveitoso estudar em casa, eu conseguia. Eu tinha disciplina, não deitava na cama e dormia depois do almoço. Eu conseguia voltar para estudar tranquilamente. Para mim era mais prático, mais fácil estudar em casa. E aí eu começava a estudar escutando música. Quando eu parava para almoçar ou para lanchar ou para ir ao banheiro, eu pausava lá a música. Legal. Então aí era o vídeo, né? Você tinha um controle também? Uma planilha, alguma coisa? Não, eu ia pelo vídeo. O vídeo tinha duração de 3 horas. Então eu falava, olha, hoje... Aí quando terminava 3 horas, começava de novo. Aí era mais ou menos assim, umas 5... Bizu aí, pessoal. Vídeo no YouTube ali. Pra saber quantas horas a gente estava estudando por hora bruta, né? Porque toda vez que eu saía, tirava o fone ali pra sair, eu pausava. Então sempre dava assim, no mínimo umas 5 horas, né? Brutas de estudo. Caramba. E a determinação, você me perguntou o que te fazia. O que me fazia era imaginar lá na frente, né? O futuro. Eu falei, cara... Tá, hoje eu tô sofrendo, mas quando eu passar, sabe? Quando e sofre, né, Silmara? Às vezes as pessoas olham assim, Silmara, não sei o quê, como você falou, ex-loura do Tchan, não sei o quê. Talvez tenha tido as melhores condições. Pô, poucas pessoas sabem disso, né? Você tá ali no quarto, a sua filha longe ali na escola e você ali sacrificando, fica imaginando que por muitas vezes você pensou talvez em desistir ali pelo cansaço, mas aquela vontade de vencer vinha e fala, não. Não, é uma luta muito solitária, né? Porque eu gosto também de estudar sozinha, eu não gostava de estudar em grupo, assim. Então é uma escolha que você sabe que vai ser um período solitário da sua vida. Porque eu escolhi ficar estudando, eu escolhi acordar cedo todo dia, então já não evitava sair à noite, né? Porque eu sabia que vai cansando, né? O que era prioridade para mim? Prioridade para mim era ficar com a minha filha à noite, ir para academia e ter o máximo de tempo possível para estudar. Então, às vezes, minha filha estava ali no parquinho, eu estava lendo aqui, né? A apostila, o resumo. Sempre dá aquele pensamento também, né? E a atividade física também, você já mantinha? Sempre fiz, continuei, mantive. Alimentação também, sempre... Focada ali, Bom, né? O concurso de polícia são fases infinitas, né? Então, às vezes, você passa ali na escrita, só que ainda tem a física. Se você for deixar para se preparar disso só depois que passar na escrita, aí fica complicado. Então, assim, sempre me preocupei também com a questão e é bom física. Pro estudo também, né? É maravilhoso, né? Eu treinava antes de estudar, já para oxigenar aqui o cérebro. Bom, né? Cara, tudo bem pensado e calculado. Cara, que massa, assim. Pô, Silmara, eu, assim, fico muito feliz, assim, com a tua trajetória, de verdade. Eu te vendo aqui, sabe, palestrando pra gente na comunicação, mostra como a PRF, ela é diferenciada também nesse sentido, né? Porque talvez se fosse outro lugar, até você chegar num cargo, né, de chefia, como você chegou e tudo, na competência, aqui as pessoas conhecendo tua trajetória e tudo, às vezes o pessoal fala muita besteira por aí e, pô, a gente que tá aqui sabe como é que é difícil, você tá ali, uma pessoa muito requisitada ali de trabalho mesmo, as pessoas sabem, pô, eu tô com problema disso, tô com problema daquilo e tudo mais, e ver você chegando
assim, tenho certeza para as meninas, principalmente que estão assistindo aqui, muitas mães, assim como você é mãe e tem uma filha linda lá que você luta aqui, trabalha pra caramba para dar o melhor para ela. Muitos aqui estão em busca disso também, né? De passar no concurso público, e a PRF, que é um concurso assim que sempre tem muitas vagas, Sim. né? A gente tem visto cada vez mais. Precisa de mais mulheres entrando, né, Silmara? Hoje tem menos de 10%. Menos né? de 10%, né? Efetivo. Ainda tem gente que fala assim, poxa, tá entrando muita mulher, poxa, mas ainda precisa de mais, porque a mulher, de fato, ela tem um olhar diferenciado, né? Então, eu só tenho que te agradecer por esse espaço aqui, né? E eu queria que você deixasse uma palavra aí para todo mundo que está nos acompanhando aqui, que, pô, você tem uma trajetória incrível e muitas mulheres que também se inspiram em você, que falam assim, poxa, depois que eu vi a trajetória dela, a história dela, você que fala no seu Instagram também, deixa o Instagram pessoal aí também lá te seguir, te perturbar lá também. Assim, eu queria que você deixasse uma palavra para essas meninas, né? E também para todos que acompanham aí tua trajetória e se inspiram em você. Então, eu queria primeiro te agradecer, falar que é uma honra trabalhar aqui contigo na comunicação, o cara da comunicação. Mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está nos assistindo, que eles tenham a consciência de que realmente não é fácil, mas vale muito a pena, sabe? Não acha que se fosse fácil todo mundo conseguiria, né? Então, assim, faz um projeto assim a longo prazo na sua vida, a médio prazo que seja na sua vida. Sempre vão ter os concursos, né, Simone? Concurso sempre vai existir, e pensa em tudo de maravilhoso que você vai ter depois que você alcançar o sucesso. Vai ser um orgulho tão grande de você mesmo que você vai ter, né? Tenha a sua diretriz, tenha o seu objetivo e só para quando você alcançar. Show. Pessoal, Silmara Miranda, qual é o Instagram, pessoal? Silmara_Miranda. Olha aí, pessoal, sigam lá, sabe? A Silmara, que tem uma trajetória muito bacana para inspirar vocês. E assim, deixa aquele like se valeu a pena essa entrevista para vocês. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, porque aqui a gente sempre tem vídeos. Vou sempre procurar trazer aqui pessoas também para contar um pouquinho da trajetória, para inspirar vocês aí também a passar no concurso público. Silmara, muito obrigado, você é top. Obrigado por toda a humildade, carisma que você teve aqui no canal Projeto Teu Concursado. Para vocês, ó, bora vencer. Valeu, tchau, tchau.